Olá! Em sua obra perturbadora, Sidney Rocha criou uma geografia imaginária em que os elementos distópicos dão vazão às questões existenciais mais contemporâneas. O Entre Linhas conversou com um escritor cearense radicado em Pernambuco sobre o seu novo romance, que tem um título irônico, O Melhor dos Mundos. Sidney, seu novo romance, O Melhor dos Mundos, é em parte ambientado em Cromânia, que é um lugar imaginário que está presente em vários dos seus livros, né? Então, para começar a nossa conversa, o que é Cromânia? Cromânia é muito mais uma atmosfera muitas vezes ligada à indiferença, muitas vezes ligada a certa exuberância. Na verdade é o mundo da ênfase, é o mundo das verdades excessivas. Hoje todo mundo tem uma verdade excessiva e Cromânia é esse lugar das verdades excessivas e da exuberância, mesmo que seja a má exuberância. Tem uma certa saturação também, uma certa artificialidade, tem um aspecto da corrupção, da hiperexposição, da vaidade, enfim, é uma espécie de condensado de valores pós-modernos, né? Isso é tudo verdade. De que é tudo que é da ordem da aparência e, ao mesmo tempo, de uma certa agressividade das relações humanas, né? Sim, essa agressividade e essa vileza humana estão muito presentes em Cromânia de forma coletiva, ou seja, há um senso da indiferença, há um senso da violência. O personagem Rian se afasta de Cromânia para ir a um determinado lugar e a partir deste caminho ele vai vendo essa cidade do ferro, essa cidade do minério, né? Que é essa coisa muito... É o romance mais mineral dos romances naturalistas. E essa referência ao ferro é porque a região é uma região de mineração, de exploração, enfim, né, com o seu impacto ambiental, mas esse não é o foco do romance, porque eu acho que a mineração entra aí como uma espécie de mineralização existencial, que vai encontrar sua contrapartida no outro espaço, que daí só está presente neste romance, que é uma abadia, um lugar retirado a centenas de quilômetros de Cromânia, onde a personagem Ágata está internada, como se ela estivesse vivendo uma espécie de retiro e, ao mesmo tempo, como se fosse um sanatório para ela, né? Uma casa de repouso após um trauma. E o protagonista, o Rian, vai visitá-la. Eles são casados, tiveram uma filha chamada Jade, e aí ele vai visitá-la. Assim começa o romance. Sim. Ou seja, Cromânia e Abadia parecem ser dois espaços que expressam também duas formas de viver as tensões contemporâneas, né? Uma entrando nelas e a outra escapando delas. Só é possível pensar em um mundo onde haja esse escapismo, onde haja a busca dessa individualidade. O leitor vai ver, por exemplo, que no caso de Rian, ele nota que cultivar o próprio jardim para ele, portanto, é entender que até a terra já está envenenada. Entender que não há colheita possível. E aí a gente tem nas partes seguintes do romance, o processo de formação desse Rian. Por que ele está vivenciando esse movimento de trânsito entre Cromânia, que é o lugar das aparências, mas ele também recusa essa abadia onde a mulher dele está como um lugar de salvação. Porque para ele ninguém se salva, não há salvação. Ele entende que, vamos dizer, a angústia é essencial ao ser humano e não tem como se curar dela, né? A angústia, na verdade, é tão absolutamente essencial. Não fosse isso, nós não nos moveríamos. Isso é também um conceito, digamos, mais existencialista. A angústia é parte, mais ainda na sociedade hoje, estar angustiado é um sinal. É um sinal. A angústia, portanto, no caso dele, faz com que ele se aparte do medo. Embora o medo esteja muito presente, essa angústia de buscar soluções, de buscar novos caminhos, é sempre o caminho que o Denis, que é uma espécie de professor, mestre, né, o coloca sempre em xeque. Você quer ser o quê? Você quer ser um animal específico? O que é que você deseja ser? Então sempre coloca ele na roda disso. O Denis fala, você quer ser uma rã ontológica? Né? Assim, ou seja, uma coisa insignificante. Não, você precisa assumir, vamos dizer assim, a essência que deflagra esse movimento de fuga. Exato. Ágata, Jade, essa mineralização. As pessoas, de algum jeito, terminam criando um tipo de capa, de crosta. Cromânia, a cidade, o caminho, ele encontra muita gente
se transformando em pedras pensantes. É uma coisa uma cena que o leitor vai gostar de ler lá num posto de gasolina, e ele diz: puxa, vocês saindo para a abadia? Lamento se não for a negócios. E a vida para Rian é o fracasso dos negócios. Ele aceita uma doença terrível que tem, que é o sonambulismo. Então ele é sempre essa pessoa nas sombras, é sempre nos limites disso. Aliás, o próprio livro é um pouco sonâmbulo, né? Porque a gente vê uma personagem que vai passando e vivenciando uma série de cenas que importam menos pela exterioridade do que pela percepção dele, pela, vamos dizer, pela ruminação que ele faz nessas cenas, né? Essa ideia de andar dormindo, né, o sonambulismo, essa ideia de agir sob transe, agir sob tensões, é sempre muito comum nós encontrarmos pessoas assim. E em Cromani e também na abadia, as coisas estão mais ou menos como num sonho, se não num pesadelo. E quando finalmente ele se depara com a coisa mais terrível, que é a morte de uma filha, ele entrega tudo isso a um tipo de acaso, ou seja, não é certo que cultivar o seu jardim vai dar uma colheita boa. Não é certo. Num tempo nosso, esse que nós vivemos, onde a ficção especulativa já não é mais uma tão especulativa assim, nós já vivemos no meio dessas distopias, esses sonâmbulos continuam entre nós. E no caso do romance, o melhor dos mundos é esse. O melhor dos mundos talvez fosse o mundo em que nós nos transformássemos em um robô ou nós nos transformássemos em um sonâmbulo. É engraçado porque a expressão melhor dos mundos sai do romance Cândido, do Voltaire, em que aparece essa frase, tudo vai bem no melhor dos mundos, como uma espécie de lema do Dr. Pangloss para o personagem Cândido, e que é uma espécie de mensagem de otimismo, de que há uma harmonia final no mundo, que a narrativa do Voltaire desmente, né? Porque só acontecem catástrofes e desastres, aliás, em chave bastante cômica no caso do Cândido. Aqui o melhor dos mundos são aqueles que querem também encontrar uma harmonia com o mundo, no esoterismo, no consumo, nas relações sociais. E o que o Rian, já que você falou em nomes de personagens, Rian em francês quer dizer nada, o Rian encarna a pura negatividade, de que não adianta achar que existe uma salvação. Aliás, a ideia de que não existe uma salvação é transversal nesse livro. Né? E é mesmo sobre essa... Não é bem a falta de esperança, porque esperança e fé, as pessoas às vezes não sabem, mas são bem antagônicas. A esperança, quando você encontra a fé, você deixa de ter esperança. Mas se você não acredita, sempre será um tipo de esperança, no caso de Rian, falsa. Porque mesmo que ele admita que fracassou, no casamento, admita que fracassou com o pai, com a profissão, ele ainda busca uma saída, e essa é uma chave também para os leitores que acreditam que a vida não é somente tão mecânica, e eu acho que não seja tão mecânica, e ele encontra uma nova chance com a outra mulher, uma nova garota que paradoxalmente se chama Vitória, né? Uma coisa mais vitalista, uma pessoa mais jovem com quem ele começa a aprender também. É interessante como você criou uma personagem, que ao mesmo tempo é o narrador do livro, que é uma personagem de um ceticismo, até de um niilismo profundo. Em dado momento a gente vai ser induzido a pensar que é por causa do trauma que ele sofre, a perda de uma filha, Jade, que vai ser determinante, inclusive, para a ruína econômica dele. Agora, essa personagem não se torna nihilista e cética só por causa desse trauma. Ele já tem essa disposição fundamental. O que acontece a partir do trauma é que ele desenvolve uma espécie de consciência, de clarividência dessa pura negatividade, de viver a negatividade do ser para a morte, para falar com Heidegger, como Heidegger, que é uma referência aqui no livro também, né? E eu acho que o leitor também vai ver algum traço aí dostoiévskiano no meu romance, porque os personagens de Dostoiévski, eles têm consciência completa o tempo todo de sua tragédia, têm consciência completa do seu drama, né? E esses personagens, pelo menos Rian, a partir dessa observação do seu preceptor, o Denis, o mostra o tempo todo que ele tem que estar consciente disso, que a sua liberdade está em ter consciência, que não altera a vida e a sua tragédia, e tudo que ele viveu com o pai, com a filha, com as amantes, com tudo mais, tudo leva a que ele seja Rian, no sentido completo da palavra em francês.